Bom dia. Começar com alguns avisos, né? Quantos aqui estão nos visitando não estavam aqui na semana passada? Para quem não sabe, o Benjamin e a Carla, que são nossos pastores aqui, eles estão viajando no Brasil, né? A Carla vai fazer uma cirurgia lá, então eles vão ficar um período fora para até ela poder se recuperar e conseguir voltar, né? Então, para vocês ficarem sabendo, né? Quem veio aqui esperando o Benjamin, não tem meus cabelos louros, mas mas só para você ficar sabendo aí o motivo, amém? Então, algum outro aviso? Não, né? Tem. Quem ainda não acertou a questão do projeto, aproveitar. Estamos ali, final da reunião, pode me procurar, amém? Bom, vamos começar essa missão aqui. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o nosso coração, amém? Quantos aqui acham que o coração é importante? O ser humano, ele vive sem várias partes do corpo, né? A gente consegue viver sem uma mão, sem um pé, mas sem o coração a gente não consegue viver, né? Ele é importante para circular a circulação do nosso sangue, para o sangue chegar aos outros órgãos. Tanto que quando uma pessoa morre, a primeira coisa que a gente vê é o quê? Se ela está com batimentos cardíacos. Então, assim, o coração, que a gente pode dizer que é ou o mais importante, ou um dos órgãos mais importantes para a gente viver, certo? Mas não é só na parte física. Quando a gente fala também de emoções, quando, por exemplo, lá um adolescente lá tem um relacionamento e termina, o que que a gente fala? Tá com o coração quebrado, tá? Então, o coração também representa não só o físico, mas também as emoções, o principal das nossas emoções, né? E sabendo dessa importância, Deus fala bastante sobre o coração na Bíblia, né? Por exemplo, a gente pode também fazer um paralelo com o Novo e o Velho Testamento. No Velho Testamento, o que a lei tratava? A lei tratava das nossas ações. Ela falava sobre matar, sobre roubar, sobre adulterar. No Novo Testamento, como que Deus nos trata? Vamos dar uma lida lá em Mateus, quem puder abrir, Mateus 5, 21 e 22. Se eu tiver muito rápido, vocês avisam, tá, gente? Me ajudem. Amém? Misericórdia. 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Se você continuar aí no mesmo Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ou seja, no Novo Testamento, Deus não está mais preocupado só com as nossas atitudes. Ele está preocupado com o que está no nosso coração. Se no nosso coração nós pensarmos ou planejarmos algo, mesmo sem chegar a fazer, nós já pecamos. Então, Deus dá uma importância muito grande ao nosso coração. E muita gente às vezes fica tranquilo, né? Porque não, mas agora nós estamos na graça. Mas a graça, ela é muito mais profunda do que a lei. Porque na lei, tipo, se eu não matei, tá tranquilo. Ninguém viu fazer nada, tá tranquilo. A graça, ela é muito mais forte. Você não pode nem pensar. E com isso eu queria ler alguns versículos que falam sobre o coração. Amém? Você pode começar abrindo aí em Provérbios 4, versículo 23. Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Agora volta um pouquinho, Salmos 119. 10 e 11. Salmos 119, versículos 10 e 11. Cento e 19. O 10 e 11 eu não vou arriscar, não. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Agora, Novo Testamento, Mateus 22, versículo 37 e 38. Olha, vocês estão me atrasando. Mateus 22, 37 e 38. Amém? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Mateus 6 agora. Vamos treinar. Mateus 6, 21. Amém? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Estará o vosso coração. Amém? Ou seja, existem vários versículos que falam sobre o coração. Eu queria usar esses 4 aqui como exemplo, né? Do que algumas coisas que são importantes sobre o coração. Primeiro, nós precisamos guardar os nossos corações para tudo aquilo que não provém de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração também. Nós precisamos amar Jesus de todo o nosso coração. Não é só um pouquinho, não é só de vez em quando. É de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E, finalmente, nós precisamos também ter cuidado com o que está no nosso coração. Porque o que está no nosso coração vai se tornar o nosso tesouro e isso pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, amém? Então, geralmente, quando a gente fala desse último versículo do tesouro, a primeira coisa que a gente pensa, às vezes, só é dinheiro, né? O homem que está preocupado com dinheiro, com poder, com... E eu queria falar sobre alguns pontos, agora que eu acabei a introdução, começar o tema que é onde está o nosso coração? E eu queria falar alguns pontos sobre onde o nosso coração pode estar no lugar de Deus. Amém? Primeiro ponto que eu separei aqui é o dinheiro. O dinheiro pode ser um tesouro no nosso coração? Você pode abrir em 1 Timóteo 6,10. Amém? 6. Meia dúzia. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, o dinheiro é um dos maiores problemas do homem. O homem nunca está satisfeito, né? Ele sempre quer mais, ele quer... e tem algumas desculpas, né? Eu preciso garantir o futuro dos meus filhos, eu preciso dar o melhor para minha família. E com isso ele vai tendo 1 emprego, 2 empregos, 2 faculdades, 3 faculdades. E tem algum problema nisso? Não tem problema nisso. Qual é o problema? O problema é quando você faz tudo isso e não sobra tempo para fazer a vontade de Deus. O errado não é querer ter uma vida melhor, dar uma condição melhor para a família. Mas quando você faz tudo isso e aí chega na hora de fazer a vontade de Deus, nossa, eu tô tão cansado. Ou então não sobrou tempo. E a própria Bíblia fala que o trabalhador é digno do trabalho dele. Então Deus não fala pra gente, não, então, já que é assim, vou ficar em casa. Deus vai mandar, vai cair do céu. Deus não fala pra gente também se acomodar. Mas nós temos que buscar com a mesma intensidade, com mais intensidade, a vontade de Deus. Amém?
O erro, então, é o quê? É colocar o dinheiro acima de Deus na nossa vida. Lá em Mateus 6, voltando aí, Mateus 6, 24, fala lá, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, a gente precisa ter um foco. Deus em primeiro lugar. Amém? E qual a segunda coisa que pode ser um tesouro na nossa vida? Eu botei aqui como objetos. O que seriam isso? Em alguns casos a gente não tem dinheiro com problema, ou problema com dinheiro em si. A gente não está preocupado em buscar tal, mas fazemos a obra, estamos aqui na reunião, vamos fazer visita para os irmãos, mas nós temos aqueles objetos, por exemplo, eu não sei como é que é aqui na Alemanha, no Brasil tem essas coisas, o carro. O carro tá chovendo, tem um irmão que vai ali de ônibus. Ah, não, mas ele vai entrar, vai pegar lama no meu tapete, não posso, meu carro é novo. Ou então, lá no Brasil, eu já conheci caso de gente que na chuva não sai de carro, porque vai sujar o carro. Então a pessoa sai na chuva, se molha, pega ônibus, mas no carro não. Tem gente que tem a casa. Não, a minha casa. Não, não pode. Ih, irmão, não vou receber irmão, não. Irmão tem filho pequeno, vai quebrar minhas coisas, vai sujar meu tapete, vai sujar meu sofá. Então a gente pode colocar várias coisas como tesouro no nosso coração, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. O que é mais importante? A nossa casa, não quebrar alguma coisa, o nosso carro tá bem conservado? Ou a vida daquela pessoa que a gente está deixando de receber, deixando de ajudar, deixando de dar um conselho? Então, a gente pode, às vezes, ter coisas menores também como tesouro, às vezes uma roupa. Às vezes a gente tem lá uma roupa que já não cabe mais, mas não, essa aqui eu não vou dar, não. Um dia, um dia eu vou emagrecer, barriguinha aqui vai sumir e vai dar de novo. E tu fica ali 2 anos, 3 anos, vai só cada vez dar menos a roupa. Não, mas essa eu não tô, essa é de estimação. Tem valor sentimental. E às vezes o irmão precisando, às vezes o irmão com frio, às vezes é um casaco, tá? O irmão passando frio aqui no inverno, aqui na Alemanha, que a gente tem essa questão do frio, né? Então, às vezes é um computador, que não, nisso aqui ninguém pode. Irmão, às vezes precisa passar um currículo, fazer uma aplicação. Não, no meu não. Você arruma outro. O meu celular, nossa, meu celular custou tão caro, paguei 24 vezes. Não, isso aqui ninguém coloca a mão. E nós temos que ter cuidado, porque essas coisas se tornam ídolos na nossa vida, né? Lá em Salmos 115, 4, a palavra fala: os ídolos deles são de prata e ouro, obras das mãos dos homens. Ou seja, nós temos que cuidar das nossas coisas? Temos. Afinal, tudo é por ele, para ele e por meio dele. Ou seja, se eu tenho alguma coisa, é dele. Então eu não posso cuidar de qualquer maneira. Eu não posso receber o irmão de qualquer maneira na minha casa. Ela tem que estar arrumadinha, cuidadinha, sofá limpo, o irmão vai sentar, vai levantar com a roupa toda suja. Eu tenho que cuidar. Mas isso também não pode ser uma prioridade. Deus tem que ser uma prioridade. Ajudar os irmãos, receber os irmãos, fazer a vontade de Deus usando os meus bens. Amém? Próximo item. Item 3. Vocês viram que hoje vai acabar cedo, né? Eu botei aqui que pessoas. Pessoas podem ser um tesouro no nosso coração? Nós falamos aqui agora há pouco dos ídolos. Nós podemos idolatrar? Vamos abrir lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 4. Amém? Não vos volteis para os ídolos, nem vassais para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora lá, 1 Coríntios. Pula agora para o Novo Testamento. Vai, volta, vai, volta. 1 Coríntios 10, 14.
Amém? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ou seja, quando nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente idolatra na nossa... Quer dizer, para não idolatrar nada na nossa vida, né? Às vezes isso pode ser coisas mais óbvias, como jogadores de futebol, um cantor, um ator. Às vezes podem ser, por exemplo, cantores gospel também. Ah, não, tem um cantor gospel que eu gosto muito. Sim, mas às vezes você tem uma idolatria, que às vezes aquele cantor fala alguma coisa, canta uma música que tá errada. Não, isso aqui não pode, não fala mal do meu cantor, que ele não pode. Às vezes idolatramos pastores, líderes. Não é só, a idolatria não é só com algo do mundo. Nós temos que ter cuidado com todos os tipos de idolatria. Porque, por exemplo, às vezes o cantor cai, o cantor se desvia, e a pessoa ali que idolatrava, fica o que? Ela perde o rumo e às vezes acaba se desviando junto. Então nós precisamos ter cuidado de sempre olhar para Deus, nunca para as pessoas. Amém? Lá em Lucas 4, versículo 8, pode abrir aí rapidinho? Vou esperar para passar mais tempo. Amém? Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Amém? Então vamos ter cuidado quando olhamos para as pessoas, para não colocar essas pessoas, às vezes, acima de Deus. Amém? Então, próximo item. Eu botei aí como atividades. O que seriam atividades? Qualquer coisa que nós podemos fazer que vai ficar acima de Deus na nossa vida. Por exemplo, podemos ter um trabalho, a gente idolatrar um trabalho e fazer de tudo pelo trabalho e esquecer Deus, não ter tempo para orar, não ter tempo que tem, não, eu tenho que fazer meu trabalho, eu vou para casa, eu vou levar para o trabalho, eu vou fazer... E não é deixar fazer o trabalho mal feito, mas investir mais tempo do necessário e nunca sobrar tempo para Deus. Nós podemos botar aqui lazer. Ah, vou jogar um futebol. Mas aí eu vou jogar um futebol lá sábado, 11 horas da noite, no domingo, ai, não, mas eu tô tão cansado. Mas você não teve disposição para um, por que não tem disposição para o outro? Um filme, viagem, tem várias coisas que não são erradas. Mas se nós perdemos o foco e colocamos a prioridade, não, eu jogo futebol 3 vezes por semana, eu vejo filme todo dia, eu faço mais, não, com os irmãos, uma vez por mês eu vou sentar com o irmão, eu vou sair para ter uma comunhão. Ah, reunião no dia que dá. Não, no inverno tá frio. Não, no verão tá quente. Ai, na primavera no outono tá chovendo. Não. Mas o futebol você vai, chuva, sol, na neve. Joga, não tem chuteiro, joga descalço. É ruim, joga do mesmo jeito. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente faz. Não com o que a gente faz, mas como a gente faz. Como nós colocamos aquilo na ordem de prioridade nas nossas vidas, né? Você pode abrir aí em Mateus 6, versículo 33. Amém? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Ou seja, ele não diz que a gente tem que ficar parado, sem fazer nada, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o trabalho? O Senhor vai fazer, o Senhor... Ah, porque meu chefe, se eu não fizer a mais, se eu não fizer... O Senhor vai tocar no coração do seu chefe. E se não for naquele chefe, o Senhor vai te dar outro emprego que vai te dar tempo para fazer a obra. Porque quem busca o reino, o Senhor também vai nos honrar. Amém? E aí eu queria o último ponto, que
nós já falamos sobre as pessoas, alguém até falou aí sobre a família, mas eu deixei a família separada. Porque às vezes nós confundimos algumas coisas com a família, né? Você pode se perguntar para ela, mas não é tudo a mesma coisa? Eu acho que é diferente. Porque a família, nós temos um grau de importância acima de outras pessoas. Nós precisamos cuidar da nossa família. Só que tem muita gente que bota, não, a família é o primeiro lugar. Isso não é verdade. Deus é o primeiro lugar. Se você não tiver Deus em primeiro lugar, você não agir de acordo com aquilo que Deus nos ensina, nos instrui, a sua família não vai ser bem cuidada, você não vai estar, você pode estar se esforçando, mas você não está fazendo do jeito certo, que é de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado para não fazer essa confusão. Ah, nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, nós precisamos cuidar da esposa, cuidar do marido, dos pais, honrar nossos pais. Sim, mas primeiro nós precisamos colocar o Senhor, ter a nossa vida plena com o Senhor para poder, através dessa comunhão com Deus, dessa instrução que Deus nos dá, nós podemos tomar conta da nossa família. Amém? Eu queria ler Lucas 14, 26 com vocês, para falar um pouquinho sobre isso. Que às vezes é difícil essa parte. Não, mas a família é muito importante. Você está confundindo alguma coisa. Então eu quero te mostrar na Bíblia o que Jesus fala sobre isso. Né? Amém, todo mundo? Se alguém vem a mim e ama e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 14, 26. Tá certo? Tá. Ah. Agora fiquei na dúvida aqui. Então, amém? Algumas traduções, elas falam um pouco diferente, né? Algumas falam aborrecer, odiar. Essa tradução tá errada. A tradução do grego original, não é que ela tá errada, mas o sentido de odiar, aborrecer seria de amar menos. Que acaba aborrecendo às vezes. Então não é que tá errada, ela tá mal colocada, vamos dizer assim. No grego original, a tradução fala isso: aquele que não amar menos a toda a família. Não é só uma parte da família, não, é falar todo mundo aqui: pai, mãe, irmão, irmã, filho. Não pode ser discípulo. Então, nós temos que ter cuidado com a família. Porque você vai acabar, não, porque eu quero cuidar da minha família, e você pode acabar perdendo a sua família porque você não está fazendo do jeito certo. E com isso você também se perde, porque você também está botando um tesouro no seu coração e está se desviando da vontade de Deus, amém? Eu queria concluir, então, já cedo. Falando um pouquinho agora sobre tudo isso, né? Nós precisamos entregar toda a nossa vida, nossos sonhos, nossos desejos, nossas posses, nossas famílias na mão de Deus, amém? Nós temos que deixar Ele conduzir todas as coisas. Precisamos morrer para a nossa vontade e deixar Jesus no controle da nossa vontade, amém? O que significa morrer para nossas vontades? Vamos lá, o que é um morto? O que um morto faz? Nada. O morto escolhe ali o terno que ele vai usar, a roupa que ele vai usar para ser enterrado. Ele escolhe, não, vê um caixão mais confortável, é um esportivo, quero almofada aqui de penas de ganso. O morto não escolhe. O que o morto ele é carregado. Alguém precisa carregar ele. E quando nós morremos para nossa vontade, é o quê? Quando nós deixamos Jesus guiar a nossa vida, Ele nos conduz. Nós não tomamos mais decisão. Nós precisamos decidir alguma coisa, nós oramos. Senhor, qual é a tua vontade? O que você tem no seu coração para mim? E eu queria ler mais 2 versículos sobre isso com vocês. Lá em Romanos 12, versículo 2.
Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ver agora um no Velho Testamento. Salmos 103, versículo 19. Amém? Salmos 103, 19. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Ou seja, nós precisamos confiar, descansar e confiar em Deus. Porque Ele tem a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente pensa que não, isso não está dando certo, mas porque a gente não consegue ver o fim do caminho. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. E eu queria encerrar hoje de forma um pouquinho diferente. Em vez de ler outro texto, eu queria cantar com vocês um texto, né? Eu queria cantar lá o texto de Salmos 51. Quantos conhecem Davi, lá da Bíblia? Amém? Davi, na Bíblia, é um dos homens que a Bíblia mais relata pecados, né? Mas é engraçado. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de você não ver tanto pecado de outros personagens bíblicos, Deus fala isso de Davi. E por que Davi era esse homem segundo o coração de Deus? Qual era a diferença de Davi? A diferença de Davi é porque quando ele pecava, não era a quantidade de pecado, a diferença não é a quantidade de pecados que nós temos, mas como nós agimos quando somos confrontados com esse pecado. O que Davi, quando era confrontado lá com o pecado, ele fazia? Ele dava desculpinha. Não, Senhor, é porque eu adulterei porque ela era muito bonita, Senhor. Não, eu fiz isso aqui, Senhor. Não, é porque estava muito difícil. Hoje eu não acordei, estava com dor de cabeça, não deu. Não. Davi fazia o quê? Ele fala, Senhor, pequei, me perdoa. Ele pedia perdão, ele se arrependia, ele se humilhava. E nesse salmo, o que Davi ele fala aqui? Davi era rei. Ele tinha provavelmente bens, tinha família, mas ele pecou e o que ele pede para Deus? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele aceitava qualquer consequência, menos ficar sem o espírito de Deus. E como que nós somos quando nós pecamos? Quando nós se desviamos da vontade de Deus? O que a gente tenta salvar? Nossa, não, Senhor, mas eu fiz uma besteira, mas não mexe no meu emprego, não. Não mexe no meu carro. Não mexe na minha família. O que a gente tenta salvar é aquilo que é o tesouro do nosso coração. E que a gente possa, como Davi, em meio à queda, não se preocupar com as aparências, não se preocupar com nada, só com a presença de Deus. Queria só, antes da gente passar para a música, falar de um outro personagem também sobre esse tema, que é Moisés. Quantos aqui gostariam de ter um anjo, Deus enviar um anjo à sua frente, abrindo o seu caminho, abrindo as portas, destruindo seus inimigos? Amém? Você pode abrir aí em Êxodos 33, versículo 2. Amém? Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, todos os deus. Quantos gostariam? Quem queria? Sabe o que Moisés respondeu?
Vai lá no versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Não se contenta com pouco. O Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, aquele que criou os céus, a terra, ele quer habitar no seu coração. Não se contenta com um dia da presença dele, com uma reunião com a presença dele. Ele quer viver contigo todos os dias, 24 horas. Amém? E eu queria te convidar agora a declarar essa canção, que é uma oração. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito inabalável, e não retire de mim o teu espírito. Amém? Quantos querem isso nessa manhã? Igreja, coloque a mão no seu coração onde você está. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Que esse dia possa ser um abridor de águas na sua vida. Que o seu coração seja completamente entregue a Ele. Amém? Repita comigo, Senhor. Eis aqui o meu coração diante de Ti. Senhor, neste dia, tira toda a idolatria. Aquilo que tem me afastado de Ti. De Te colocar em primeiro lugar na minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Vamos orar. Pai querido, eis aqui a Tua igreja. Eis aqui, Senhor, esses corações diante de Ti. Pai querido, obrigado por esta palavra, Senhor, que possa gerar frutos em nosso coração. Senhor, se há algo em nosso coração que tem nos afastado da Tua presença, que tem sido, Senhor,
ídolo em nosso coração. Senhor, que neste dia caia por terra, seja quebrado cadeias em nosso coração, para que ele possa ser voltado completamente para ti. Eis também as nossas emoções diante de ti. Senhor, nós sabemos que o nosso coração está as nossas emoções. Senhor, queremos ser crentes, Senhor, inabaláveis diante de ti. Que tire todo o ânimo dobre do nosso coração. Que possamos ser crentes constantes, Senhor. Que nada possa nos abalar, Senhor. Que tu seja a nossa fortaleza. Levantamos um altar a ti em nosso coração e te declaramos como único e suficiente Salvador na nossa vida, Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, igreja.